Isso, começou. Gente, boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu estou muito feliz em compartilhar tudo que eu venho compartilhando, né? Desde o grupo. Tem alguém aqui que não é do grupo do WhatsApp? Acho que não, né? Todo mundo faz parte do grupo, né? Do WhatsApp. Ah, então ótimo. Perfeito. Na verdade, eu criei o grupo justamente para que eu pudesse. Todo mundo está me escutando bem? Tá sim, com. Tá, obrigada. Eu criei justamente para. Porque eu vou lançar um produto online que chama Fome Emocional, né? Que é o nome do nosso grupo. E justamente para poder mostrar tudo que eu venho estudando, a forma com que eu trabalho, se vocês se identificam ou não, mas eu tento sempre mostrar e levar algo de positivo, de recursos para vocês, mesmo que os meus áudios em alguns momentos sejam muito teóricos, né? Muitas vezes precisa ser mesmo, tem a parte da teoria, né? Então, na semana que vem eu vou lançar o meu produto, mas independente disso, eu vou continuar com o nosso grupo, compartilhando as coisas boas e úteis, né? Para nossa caminhada rumo ao equilíbrio alimentar, em todos os sentidos. Então, como que vai ser essa aula? Essa aula eu vou explicar um pouquinho sobre a compulsão, só para nivelar as informações. Eu não sei se todo mundo, mesmo que esteja no grupo, não sei se ouviram. Deixa eu só colocar aqui a Letícia no mute. As pessoas estão chegando, eu vou dar uma paradinha só para apertar o mute, gente, porque senão dá muito ruído e vocês não conseguem me ouvir direito, mas tá tudo ok. Então, eu vou explicar um pouquinho da compulsão alimentar, do desequilíbrio alimentar, e vou explicar sobre a FT e a prática da FT. Depois eu abro para a gente compartilhar o que a gente sentiu e como foi a experiência nesse primeiro contato de FT. Algumas pessoas aqui não é o primeiro contato, né? Então, vamos começar. Pois é, gente, como eu falei, o grupo que eu criei no WhatsApp é para trabalhar tudo que está por trás da compulsão alimentar, que está por trás do desequilíbrio alimentar. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de emoções. A gente tem que falar o que está realmente impulsionando para que eu tenha um determinado comportamento que me faz levar aquela compulsão, aquele desespero para comer. Eu costumo falar que antes eu não comia um chocolate, eu devorava um chocolate. Eu não comia um doce, eu devorava um doce. Eu nem mastigava, eu nem sentia. Eu queria era me alimentar de fora. Eu achava ilusoriamente que aquilo estava me preenchendo. Mas eu acho que cada um de vocês sabem um pouco, né? Sabem, já viveu isso daí em algum momento. E a gente está aqui justamente para criar recursos e acabar com esse ciclo, né? Que não nos faz bem. Eu vou falar um pouquinho da minha história, que eu acho importante compartilhar para vocês entenderem como que eu cheguei aqui. Quando eu era adolescente, eu comecei a me relacionar com a alimentação de forma muito desequilibrada. Eu não conseguia pensar em fazer um programa na minha vida se eu não vinculasse ele com comida. Então, assim, se eu fosse ao cinema, eu não estava querendo ir ao cinema. Eu estava querendo comer, porque naquele momento, ou dentro do cinema, ou depois. E aquilo ali ficou me envolvendo. Eu fui me deixando dominar pela comida. Por quê? Porque como a gente viu e tem visto, a comida vira uma válvula de escape, assim como bebida, assim como outros vícios, né? Assim como outras coisas também, nem outros vícios. Pode ter outras ferramentas aí que a gente cria para buscar um afago, um conforto e etc. Então, depois desse tempo, depois da adolescência, eu entrei na fase adulta e estava cansada disso, sabe? Ai, nossa, o tempo todo de procurar comida, e eu falava, gente, não é possível. E quando eu comecei a trabalhar, a fazer faculdade, parece que minha cabeça deu uma desligada disso e eu comecei a me relacionar com a comida de forma um pouquinho diferente. Mas ainda assim, eu me sentia dominada por ela. Eu sentia que eu era refém da comida, sabe? Eu ia num aniversário e ficava assim, ai meu Deus, será que vai ter comida boa lá? Será que vai ter chocolate? Será que vai? Nossa, será que eu como bolo? Aí ficava naquele conflito. Não, igual uma pessoa louca. Eu me sentia completamente dominada pela questão de eu me relacionar com a comida daquela forma.
E aí, na adolescência eu era gordinha, depois eu passei a ter um pouquinho mais de equilíbrio, mas aquela coisa de ioiô, daquele ciclo de engorda, emagrece, virou um ciclo na minha vida. Porque a única forma que eu aprendi a lidar com a alimentação era me privando de comer as coisas. Então eu falei, ótimo, quando eu quero emagrecer, eu vou lá, me privo, consigo emagrecer e ótimo, beleza. E depois, depois eu volto a comer, porque afinal de contas, né, eu preciso poder comer o que eu gosto. E aí eu ficava olhando aquelas pessoas magras e ficava pensando, gente, como é que essas pessoas conseguem viver? Será que elas se privam assim? Será que elas vivem o mesmo que eu? Aí eu até compartilhei um pouco com vocês, eu me senti um pouco frustrada, que eu achava que essas pessoas não faziam parte do meu mundo. E aí, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, eu comecei a entrar em contato com essa área de desenvolvimento pessoal, de uns 10 anos pra cá, e por acaso eu conheci a EFT. E eu já fazia terapia, inclusive abordava esses assuntos na minha terapia, nas minhas sessões. De fato, eu desconstruí muitas crenças, muitos comportamentos que me faziam lidar com a comida de forma desequilibrada, mas ainda tinha algumas coisas que eu ainda não tinha resolvido. E aí eu fui usar a EFT a meu favor. Eu usei a EFT e desde o início, desde quando eu comecei a experimentar, falei, gente, mas não é possível que é tão bom assim. Não pode ser tão fantástico. Eu tô com raiva, eu faço EFT, a raiva passa. Eu tô frustrada, eu faço EFT, a frustração passa. Falei, gente, não, eu preciso entender isso. Falei, será que é porque eu tenho fé que tá dando certo, né? Muitas vezes porque eu acreditava. E aí fui fazer curso. Aí comecei a fazer um monte de curso e comecei a entender o que era FT, só que eu sempre fui muito questionadora, fiz os cursos e ainda assim eu precisava daquela consistência, eu precisava entender o que estava por trás, eu precisava entender o que acontecia na minha cabeça para eu ter aquela diminuição das intensidades que eu trabalhava diminuídas. Eu ficava, não é possível. Só um minutinho. Consegui agora, Renata. Oi, tudo bem? Eu não tô te achando aqui. Josiane? Cadê? Josiane, achei sim. Vou te colocar no mute para não dar ruído do áudio, tá? Só para todo mundo me ouvir. Aí na hora que eu abrir na hora que vocês compartilhar, eu abro para vocês, tá bom? Ok, obrigada. Boa noite. Obrigada. Então, gente, retomando, aí eu comecei a fazer EFT para as áreas da minha vida e comecei, aí o que eu estava falando, que eu comecei eu procurei, eu precisava entender onde que atuava EFT na minha cabeça, olhando pelo lado da neurociência, né? E fui estudar a neurociência para entender que quando eu faço EFT, eu consigo, de fato, diminuir o hormônio do cortisol, organizar os meus pensamentos. Por que eu organizava meus pensamentos? Por que eu entrava em estado de relaxamento, né? Isso daí eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente. E aí, eu já tinha testado EFT para tudo quanto é área da minha vida. A única que ficou restando foi a da alimentação. Aí um dia eu falei, não, eu vou testar. E, de fato, eu até compartilhei com vocês, né, nos áudios, não sei se todo mundo ouviu, eu comecei a fazer EFT e passei um ano inteiro testando EFT na minha vida, trabalhando as emoções. O que me fazia buscar aquele chocolate que é meu ponto fraco, era meu ponto fraco, daquela forma desequilibrada. Por que eu precisava da comida em determinados momentos? Então, no momento que eu fui testando e tendo uma evolução no meu tratamento, alguém chegou. Acho que não. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, vou te colocar no mute aqui só para o áudio não dar ruído, tá bom? Dá licença. Tá bom. Então, gente, retomando, né? Comecei a testar e criei esse programa. Eu tenho tudo que eu criei, foi tudo testado e retestado milhões de vezes,
e é explorada ao máximo. Assim, eu desenvolvi, para vocês terem uma ideia, 86 vídeos que eu criei, já as rodadas, para quem, não sei montar as rodadas, vocês vão entender do que eu tô falando. Então, gente, eu queria falar um pouquinho dessa minha experiência com a EFT, graças a Deus foi muito boa, graças ao meu empenho também. E eu quero falar um pouquinho agora sobre a EFT, sobre um pouquinho da história, sobre a EFT em si. Então, gente, a sigla EFT significa Emotional Freedom Technique, ou técnica de libertação emocional. Ela é uma técnica que é a junção da psicologia energética junto com a acupuntura. E ela é uma técnica auto-aplicável, é fácil de praticar e eu acho que é um recurso fantástico, porque a gente tem no nosso bolso, gente, uma técnica que em qualquer situação você pode fazer. Claro que em alguns momentos, em lugares públicos, as pessoas não ficam à vontade de fazer, porque você tem que tocar em alguns pontos, né? Então, ela é a junção da acupuntura. Por que acupuntura? Porque a gente usa os meridianos da acupuntura, advindos da medicina chinesa. O que são meridianos? São canais de energia. Então, eu tenho um ponto aqui na cabeça, tenho no início da sobrancelha, tenho do lado do olho. Eu vou falar mais à frente, vou pincelar cada um deles, vou citar, na verdade. E a EFT, gente, ela foi criada pelo americano Gary Craig, que a partir da técnica TFT. Então, tem gente que confunde. Você trabalha com TFT? Não, é EFT. Ela é, na verdade, uma simplificação da TFT. E eu, inclusive, estou no processo de certificação com a filha do Gary Craig, porque depois que eu aprendi EFT, eu comecei a entender que cada um trabalha de uma forma. E eu vi que as pessoas já começavam a dar o seu próprio jeito na prática da EFT. E para não dar ruído, e eu não sei se esse jeitinho que a gente vai incluindo, integrando a prática, se realmente é efetivo, falei, não, eu quero ir na raiz, eu quero ir na fonte, e eu vou lá para saber como que eu posso ter a técnica pura, para que eu possa passar para as pessoas. Então, estou fazendo a certificação com a Tina Craig, lá nos Estados Unidos, e estou nesse processo. Então, gente, quando a gente aplica a EFT, ela diminui os níveis do cortisol, que a gente tem falado tanto nos áudios. Só um minutinho, acho que chegou alguém. Não, tá tudo certo aqui. Que é um hormônio de estresse. Então, como a gente já sabe, quando a gente está com alto nível de cortisol no nosso corpo, pensando na alimentação, implica no aumento do desejo por açúcar, no aumento do apetite e no aumento da gordura abdominal. Além disso, diminui a nossa imunidade e afeta a nossa saúde física, né? Além disso, a gente não consegue tomar decisões, a gente fica em estado de ameaça. Por quê? Porque a gente entrou naquele estado de luta ou fuga. Então, os meus músculos se contraem e eu preciso fugir. Eu preciso tomar uma decisão. Só que o mais interessante disso tudo é que quando a gente está em estado de estresse, o nível do cortisol ele não aumenta quando a gente está naquele estado de estresse que a gente acha que nossa, estou cheio de coisa para fazer, estou lotado de trabalho, estou tendo muita responsabilidade, assim também vai aumentar. Mas aquela leve preocupação que eu tenho no meu dia, aqueles pensamentos ruminantes, sabe quando você vai dormir? Você não para de ruminar que é a palavra certa. Uma emoção negativa, uma sensação desagradável. Então, tudo isso, o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe diferenciar. E ele desencadeia o mesmo processo. E como que a EFT se dá? Quando a gente aplica EFT, a gente entra em estado de equilíbrio. Foi o que eu te falei ontem, Rodrigo. O lado direito do nosso cérebro, que é responsável pelas nossas emoções, ele é o lado quente. E o lado esquerdo, que é o da razão, ele esfria. Então, o que acontece? Quando as nossas emoções estão aqui, significa que a gente está em estado de desequilíbrio. O que acontece quando a gente aplica EFT? Ele vai diminuindo o lado direito e aumentando e ativando o esquerdo, para que eles entrem em estado de equilíbrio. E aí, o lado frio vai esfriar o calor das emoções.
E aí, gente, tem gente que fala assim, nossa, engraçado, quando eu faço EFT, me veio umas ideias, esse negócio é meio espiritual, né? Não, gente, é ciência, isso é neurociência. É simplesmente porque você entrou em estado de equilíbrio. Sabe aquela coisa da gente ir pro banho, de repente ter um monte de ideia? Dá na mesma. A gente mudou a vibração. Os pensamentos começaram a sentar. E aí, começa a surgir o que realmente funciona, o que realmente você precisa saber. E a EFT é o seguinte, ela parte do princípio que para toda emoção negativa existe uma interrupção do fluxo energético no nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha esse bloqueio, a gente consegue dissolver uma sensação negativa, uma crença, um padrão de comportamento. E é por isso que, às vezes, quando eu comecei a fazer EFT, que eu agi no sintoma totalmente, eu vi um chocolate, eu pegava o chocolate e colocava na minha frente, e eu sentia o cheiro do chocolate, e eu falei, não, deixa eu ver se essa EFT funciona mesmo. E fazia a técnica olhando para o chocolate, e na hora a gente consegue ver e perceber que esse bloqueio vai sendo desobstruído, digamos assim, sabe? E o que acontece? Esse sistema bioenergético é a base tanto dos sentimentos de dor no nosso corpo e no nosso corpo emocional, digamos assim, da cura em si e da regeneração do nosso corpo. E como se dá? Através dos meridianos, a estimulação dos meridianos. Então, na medida que eu estimulo, dando leves toques em cada ponto e expressando em voz alta o que eu estou sentindo, eu permito que essa dissolução e essa interrupção acabe. Que eu vou desbloqueando. Porque na hora que eu toco aqui, eu estou tocando no meridiano, que é um canal de energia. E eu expresso e ele vai dissolvendo. Então, se eu estou sentindo raiva, eu faço a EFT, eu consigo sentir um alívio. Muitas vezes eu preciso fazer 2, 3 rodadas, a gente vai chegar lá, tá? E uma coisa positiva é que a EFT não tem efeitos colaterais. Olha só que interessante. E as pessoas perguntam, né, para que serve a EFT? Para mim, essa é uma resposta minha. A EFT ela funciona para tudo que tenha fundo emocional. Então, se tem fundo emocional, eu consigo trabalhar. Principalmente quando a gente sabe a causa daquele problema. E mesmo quando a gente não sabe, a gente consegue descobrir através da prática, através do processo de tratamento com a EFT. E vocês mesmos vão aprender a fazer em vocês, tá bom? Então, ela serve para compulsão, estresse, ansiedade, traumas, eventos passados, bati um carro, até hoje quando eu lembro eu sinto mal. Isso é um bloqueio energético. Sabe quando você vai contar alguma coisa que aconteceu há muito tempo, que você sente aquele aperto aqui, que volta as emoções? Significa que existe um bloqueio energético. E a EFT trabalha nesse ponto. Uma dor física, uma dor emocional, doenças, vícios e por aí vai. E como eu comentei com vocês, eu queria repetir, só para frisar mais um pouco, eu fui atrás de evidências científicas, né? E porque eu sou daquelas pessoas que eu preciso ver para crer. Então, mesmo eu tendo os resultados, mesmo eu entendendo sobre neurociência, eu queria saber que mesmo a EFT sendo nova, ela foi criada em 95, eu queria saber se já tinha algum estudo, porque ela era boa demais, como assim não teria, né? E de fato tem. Então, eu queria compartilhar com vocês 2 pesquisas muito importantes. A primeira é dos ex-combatentes que voltaram do Iraque e do Afeganistão, tanto britânicos e americanos, e eles voltaram com síndrome do estresse pós-traumático. E depois, isso são mais de 300 mil combatentes, né? E eles passaram por tratamentos, foram escolhidos a dedo, essas pessoas que estavam dispostas a se abrir para trabalhar, né? E eles passaram por tratamentos com essa técnica e conseguiram baixar o nível da síndrome, assim como os de ansiedade e depressão. E o que eu mais acho interessante nisso é que depois de 1 ano eles foram fazer um acompanhamento, esses níveis permaneciam baixos. Ou seja, eu acho que isso é considerável, né? É uma evidência que faz, poxa, realmente, isso faz a gente acreditar e dar uma chance para a EFT, né? Mostrar que ela realmente funciona.
O outro estudo é na nossa área, do que a gente está abordando aqui nesse grupo, é da doutora Peta Stapleton. É um estudo randomizado que ela fez, ela é uma psicóloga australiana clínica, que ela fez um estudo com 89 mulheres, entre 31 e 56 anos. Todas elas tinham um grau de obesidade. E ao longo de 8 meses, essas mulheres participaram de 2 horas de FT por semana. Era mais ou menos em torno de 20 minutos por dia. E as participantes perderam, em média, 7,2 kg. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Eu tô falando muito rápido, porque eu engato a primeira aqui, eu vou, ó, sem... Se eu estiver falando muito rápido, vocês escrevem para mim, vocês me falam que eu dou uma diminuída na velocidade. E o mais interessante é que essa perda se manteve entre 6 e 8 meses após o tratamento, mesmo para aquelas pessoas que não praticavam a FT, que pararam de praticar a FT. Então, gente, eu acho que vocês estão doidos para testar essa técnica, né? Então, eu vou explicar os passos e a gente já vai experienciar isso daí. Então, gente, começando pelo primeiro passo. Tá falhando, gente? Minha voz, tá tudo ok? Tá. Tá todo mundo me vendo? Tá tudo ok, né? Tá falhando, gente? Eu vou continuar falando para vocês perceberem se voltou ou não. Tá tudo ok? Então tá bom, gente. Vou retomar, tá? Então, gente, vamos começar falando dos pontos, né? Dos passos que a gente pode... para que a gente organize. Peraí, alguém tentou falar? Oi, Marisa. Não, eu só estou testando aqui, olhando, sabe? Eu ia só comentar que está falhando, mas está dando para entender. Eu vou falar mais devagar, então. Então tá ok. Beleza. Beleza. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Então, gente, o primeiro passo é a gente ter um objetivo, né? Peraí, eu preciso definir qual que é a questão que eu vou trabalhar. Então, muitas vezes a gente fica confuso, a gente não sabe o foco que a gente precisa, né? Se eu falar agora com vocês, gente, o que vocês vão querer trabalhar agora? Vocês vão, ai meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso trabalhar que eu não sei de onde que eu vou partir. Mas o processo é tranquilo, eu vou orientar vocês a chegarem nesse ponto também ao longo do nosso grupo. E agora, eu gostaria que sempre vocês tivessem em mente toda a prática de FT, vocês se perguntarem o que realmente está me incomodando agora. Se mesmo assim ficar difícil para vocês perceberem o que está incomodando, vocês podem fazer outra pergunta que eu faço muito para mim e que ajuda. Quando eu estou muito confusa, eu sei que tem um desconforto em mim, mas eu não tenho clareza do que é. O que tem sido mais estressante na minha vida ultimamente? Isso me faz, eu conecto rapidinho, nossa, aquela situação realmente está sendo problemática. Então, isso são algumas dicas minhas mesmo que eu estou dando, mas a gente pode trabalhar a partir de uma sensação física, de um evento passado, de uma emoção, né? Muitas vezes a gente não sabe a raiz da questão, a gente tem que partir de algum lugar. E muitas vezes a gente parte do que está mais superficial para ir para o mais profundo. Então, gente, no segundo passo a gente avalia a intensidade. E avaliar a intensidade é uma coisa muito boa, porque te dá referência depois que você aplica FT. Então, a gente sempre avalia a intensidade do que a gente escolheu trabalhar, de 0 a 10, onde 10 é o máximo da intensidade. Vamos usar a raiva como exemplo, tá? Raiva, eu tô com muita raiva de alguém. Peraí. Vou colocar as pessoas no mute aqui, gente. Tá, pronto. Onde 10 é o máximo dessa raiva e 0 não é nada de raiva, passou. Não tem nenhuma raiva, não tem intensidade nenhuma. E muitas vezes a gente, na hora que vai avaliar, a gente fica assim, nossa, é 7? Não, eu acho que tá um pouco para 6. Não, pode ser 8. Não, é o número que vem à cabeça. É totalmente intuitivo, tá? E o nosso corpo sabe mais do que a gente. Então, deixa vir a intuição que a gente sabe
que a gente usa esse número como referência. O terceiro passo é a frase de preparação. Ela é muito efetiva e muito estratégica, vocês vão entender. Tem um modelo, tem vários tipos de frase, mas o importante é a gente mostrar a aceitação no momento que a gente fala essa frase. Por exemplo, mesmo que eu esteja sentindo, eu vou usar a raiva sempre como exemplo, tá, gente? Essa raiva, aí a gente tem que incluir umas palavras de aceitação. Eu me aceito profundamente, eu me amo e me aceito, ou então é possível que mesmo sentindo essa raiva, é possível relaxar e me sentir seguro, é possível me sentir bem com isso. Então, por quê? Isso não, eu falo de novo, não tem nada de, nossa, é a positividade que a gente tem que trazer. Não tem, eu gosto de deixar isso claro, porque as pessoas que não entendem isso, às vezes acham que é autoajuda sem consistência, sabe? E não tem. Vou explicar por quê. Quando a gente fala essa frase, mesmo que eu esteja sentindo essa raiva, eu me aceito profundo e completamente, por exemplo, a gente fala batendo esse ponto aqui. Esse ponto é a bochechinha das mãos. De uma das mãos, pode ser uma, pode ser outra. Ela, na verdade, depois, gente, vou compartilhar o material disso tudo, tá? Eu tenho um e-book que eu vou compartilhar com vocês não precisam ficar preocupados, não. É aqui ou aqui. Por que a gente fala essa frase de preparação aqui? Porque, primeiro, aqui a gente desbloqueia o nosso inconsciente para aceitar aquilo que eu vou falar e que eu vou trabalhar na rodada. Então tem gente que fala assim, mas eu não me amo. Não, mas eu não me aceito. Não é possível relaxar, não. É muito tenso isso que eu tô vivendo. E eu falo, não tem problema. Conscientemente, você não se aceita, você acha que não é possível, mas o seu inconsciente, enquanto você bate aqui, ele tá entendendo que você se ama, que é possível desbloquear aquilo que a gente vai trabalhar. Então, é muito importante aqui a gente também ser específico. Então, por exemplo, na hora que eu falo da raiva, é bom que eu falo, raiva do quê? Só um minutinho que eu acho que tem alguém aqui, gente. Tá com o microfone aberto. É a TT. Tá boa, TT? Vou te colocar no mute só para não dar ruído aqui no áudio, tá bom? Tá. Então, gente, retomando, esse ponto é o ponto karatê. Então, toda rodada de EFT você tem que fazer aqui, você tem que bater e fazer a frase de iniciação, porque é ela que vai direcionar o que você tem que trabalhar, tá bom? E é uma forma da gente desarmar o bloqueio que existe no nosso inconsciente, tá bom? O quarto passo é a rodada em si. Então, depois que eu falei, mesmo que eu esteja sentindo essa raiva, sei lá, do meu pai, porque ele me proibiu de fazer alguma coisa, eu me aceito profundo e completamente. A gente fala sempre 3 vezes, tocando aqui, tá bom? Depois disso, a gente vai para a rodada. Na rodada, começa sempre no ponto da cabeça, no topo da cabeça. Gente, tem gente que me pergunta, nossa, como é que eu toco? Tem que bater com muita força ou muito devagar? Não tem que preocupar. A intensidade do toque é como se você estivesse cutucando alguém para chamar, sabe? Ô, fulano, encosta no ombro dela e dá uns toquinhos. É a mesma coisa. Então, a gente vai falando cada frase e vai mudando os pontos que são no topo da cabeça, no início de uma das sobrancelhas. Quando eu faço FT, eu uso as 2 mãos, tá? Então, sempre no início da sobrancelha, ó, vou chegar bem pertinho. Aqui ou aqui. Se tá com dificuldade de achar o ponto, bate aqui com os 3 dedos, ó. No meio. Aí você vai pegar o ponto de qualquer forma, tá bom? Aí depois o outro ponto é do lado do olho, nesse ossinho. Depois embaixo do olho, no ossinho. Depois entre o nariz e a boca, aqui. No queixo. Aqui eu vou ter que dar uma levantadinha para mostrar para vocês. Aqui, na clavícula. Se vocês, na verdade, quando a gente acha o nosso ossinho, se a gente descer meio na diagonal, a gente vai ver um vãozinho. Não tem problema se vocês não acharem. Quem sentir confortável, bate a mão inteira aqui no peito, que vai tocar no ponto de alguma forma. E embaixo na axila, que é mais ou menos um palmo abaixo da axila, para as mulheres fica na altura do sutiã. Então a gente toca levemente. Essa é uma rodada inteira, são 8 pontos, tá? Então, usando a raiva como exemplo,
a gente, depois de fazer a frase de iniciação, a gente começa a explorar o assunto. O importante, gente, é a gente ser específico. A eficácia da EFT depende de quão específico a gente for. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô falando da raiva. Então, tô com raiva do meu pai, porque meu pai me proibiu de sair. E eu já tenho, sei lá, 30 anos. Quem é meu pai para me ditar regras? Eu tô cansada disso. Tô sentindo muita raiva do meu pai. Gente, tô dando um exemplo aleatório aqui, tá? Por favor. Essa raiva que eu tô sentindo do meu pai, essa raiva que eu sinto, eu tô furiosa quando eu lembro que ele me proibiu de sair. Eu tô sentindo muita raiva. Essa raiva que eu tô sentindo. O importante é, quando eu sempre instruo as pessoas de fazerem a EFT, é que elas imaginem que tem alguém, alguma amiga delas, algum amigo ali na frente e a gente está compartilhando essa emoção. Sabe quando a gente liga? Nossa, fiquei com raiva por causa disso, disso, disso. Você vai falar, mas tocando nos pontos. Ah, fiquei com raiva por causa disso. Eu não acho justo. Eu já tenho 30 anos. Tá me incomodando demais. Eu tô sentindo muita raiva. Nossa, tô com vontade de matar. Essa raiva que eu tô sentindo não tá me fazendo bem. Então, é um processo muito natural. Tem gente que fala, eu não sei montar as rodadas. Mas não tem que saber. Você vai contar o que você tá sentindo. Você vai expressar. E é muito importante que você esteja falando em voz alta. Porque no momento que a gente fala, que a gente escuta a nossa voz, as nossas emoções são ativadas e aí a gente consegue sentir aquilo ali e, de fato, dissolver, trabalhar o que a gente está sentindo, tá bom? E o quinto passo é a reavaliação. Terminou a rodada, dá umas respiradinhas, entra em contato com a emoção e vê se ela está diferente da referência anterior. Ah, deu 7. E agora que eu terminei uma rodada? Agora diminuiu, foi para 6. Ah, que bom. Então eu tenho que fazer outras vezes, até zerar. Tudo depende do que eu trabalho, a intensidade do que eu estou trabalhando. Às vezes, quando eu atendo pessoas que a gente trabalha situações passadas, traumas passados, às vezes eu fico numa sessão inteira só dissolvendo parte do trauma dessa pessoa. Então, é um processo mesmo. Quando eu comecei a minha jornada com a EFT, eu ficava horas, às vezes passava sábado, umas 2 horas, mas eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, eu que queria dissolver aquilo ali. Mas às vezes eu estou sentindo uma emoção, por exemplo, na hora que eu vou comer, e sei que eu vou comer por emoção, não estou conectada comigo, eu faço EFT pro sintoma, sabe? E as emoções baixam e eu consigo pelo menos olhar para aquilo ali e falar assim, eu vou comer, mas eu vou comer menos do que eu comeria antes, tá? Eu vou comer com presença. É a mesma coisa da respiração, só que um pouco mais poderoso. E o que pode acontecer, gente, quando a gente faz as rodadas? A gente, o principal, né, que é o efeito mais comum, é a diminuição da intensidade do que a gente trabalhou. Então, a gente sente sempre um alívio, uma sensação de leveza, de relaxamento. Outra coisa que pode acontecer, às vezes, a princípio, pode ter um aumento da intensidade. No momento o primeiro momento que eu comecei a trabalhar uma coisa que me incomodava. Aumenta porque muitas vezes está ali engasgado, ou então é uma coisa que eu nunca expressei, eu nunca trabalhei, e de repente quando vem, e como a EFT trabalha com energia, a energia da emoção, ela fica mais latente. Mas, por favor, gente, acreditem em mim e em todos os estudos e cursos que eu já fiz, tá? Diminui. Ela começa a diminuir na medida que você faz. Então, fiz uma rodada. Nossa, fiquei mais tensa. Fiquei mais emocionada. Não tem problema. Eu vou lá e continuo fazendo a rodada que ela baixa na hora, tá? Gente, tá tudo bem? Tudo ok? Tô falando muito rápido ou tá tranquilo? Tá ok? Só um minutinho. Não, muitas vezes é porque já tem 50 pessoas. Não, tem 28. Não, aqui não apareceu nada pra mim, não. Só porque parece que tem gente tentando entrar, gente, mas não... não. Tá tudo ok aqui pra mim.
Então, vamos retomar. Outra coisa que é muito comum quando a gente começa a trabalhar as emoções é mudar o sentimento. Então, a gente está fazendo para tal da nossa raiva. De repente, a gente sente que não tem raiva mais, mas que tem tristeza. E o que acontece, gente? Geralmente, uma emoção, ela nunca vem sozinha. E o processo da EFT é como se a gente estivesse descascando uma cebola. As camadas. Então, a gente tira uma camada, a camada da raiva. O que está por trás? Tem tristeza. A gente tira a tristeza, o que tem? Tem frustração. A gente trabalha a frustração. O que tem? Tem medo. A gente trabalha o medo. Muitas vezes você fica nesse processo de reorientação por muito tempo, mas em outros momentos você rapidinho você já tem uma emoção e você já dissolve e já resolve. Cada um é cada um, cada processo é um processo. Estou mostrando o que pode acontecer. E uma coisa muito interessante é que, como eu comentei com vocês, o exemplo do banho, a gente tem muito insight, porque a gente muda a vibração. A gente entra em estado de equilíbrio e a gente tem condições de perceber o que é importante pra gente, o que faz sentido, o que... Muitas vezes eu tô trabalhando uma coisa que eu tô com, sei lá, frustrada porque uma coisa não deu certo, e na hora que eu faço, aí tem um insight assim, peraí, mas isso pode ser a oportunidade de eu seguir para um outro passo. Mas isso aconteceu no processo da FT, mas, de novo, não tem nada de espiritual, é simplesmente porque a gente entrou em estado de equilíbrio e dissolveu aquilo que é a nossa poeirinha, tirou a emoção, que é a nossa poeira da nossa casa, e aí começa a emergir o que realmente faz sentido pra gente, o que a gente busca. Outro ponto muito importante é a gente ficar atento às lembranças. A gente tem muitas lembranças também, pelo mesmo motivo. Outro dia eu estava atendendo uma cliente e ela comentou comigo que o fato do namorado dela, na hora de discutir, aumentar o tom de voz com ela, desequilibrava ela completamente. Ela se sentia completamente fora do prumo. E ela falava, gente, não é possível, eu não sinto eu tô muito desconfortável. A gente estava fazendo FT. E eu sempre falo, né, tenta prestar atenção para ver se vem alguma lembrança, se vem alguma coisa em mente. E depois de um tempo ela chegou e falou, nossa, Renata, tem sim. Eu lembrei de uma coisa muito importante. Quando eu era criança, meu pai gritava muito comigo. E essa, na verdade, era a raiz, né, dessa emoção, desse desconforto que ela tinha quando o namorado dela começava a falar mais alto. E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou essa questão do pai gritar com ela quando ela era criança. Só um minutinho para ver, perguntar. Tem uma pergunta aqui. Sim, pode. Pode, viu, Josiane? Pode sim. Ela perguntou se na aplicação da rodada, caso a sensação de tensão apareça, posso repetir a rodada logo em seguida? Sim, claro. Às vezes eu faço, quando eu estou ansiosa, aí aparece uma tensão maior, eu vou continuar fazendo. Peraí, que deu um eco que eu acho que tem alguém deve estar com o microfone. É o Roberto. Então tá joia, gente. Então é muito importante a gente perceber isso. Outras coisas também que dão muitos sinais pra gente nos reorientar durante a rodada são sensações físicas. Então muitas vezes eu trabalho um trauma, sei lá, qualquer sensação com a pessoa sente um nó na garganta, um aperto no peito, sente uma dor na boca do estômago. Então, assim, tem sensações físicas diversas, né? Tem gente que sente dor nos ombros e nas costas, né? Aquele peso, na verdade, que eu queria comentar com vocês, que eu acabei esquecendo, é que às vezes às vezes não, na maioria das vezes, esse peso físico que a gente carrega, que quando está em desequilíbrio, é o reflexo de um peso emocional, né? Então, vai para o nosso corpo mesmo. Não tem como a gente achar que uma coisa está separada da outra. O nosso corpo, ele é uma extensão do nosso espírito, né? Das nossas emoções, da nossa mente. Então, não tem jeito. O que eu acho mais legal, gente, é que a EFT a gente consegue trabalhar tudo aquilo que eu falei nos áudios. Sabe aquela coisa de como que eu vou acessar meu inconsciente? Como que eu vou trabalhar uma emoção
que eu não sei como trabalhar. Como que eu vou trabalhar um padrão de comportamento? Gente, eu sempre lidei com a comida dessa forma. Ai, mas eu já sei que eu lido dessa forma. E aí, como que eu vou trabalhar? E aí, a EFT, ela trabalha justamente nesses pontos. A gente consegue destrinchar uma emoção. A gente consegue ir investigando. Outro dia eu fiz uma sessão com a Nath, né, Nath? Que começou de um ponto, foi para um completamente diferente. Ah, não, agora eu tô sentindo isso, então tá bom, vamos reorientar. Agora eu tô sentindo aquilo, então vamos reorientar. Vamos para lá, vamos para lá. E quando foi ver, a gente parou num outro ponto que nem ela sabia que ela sentia. Não foi, Nath? Nem ela sabia, tinha percepção. Mas aí, na medida que ela ia sentindo, ia se percebendo, ela, tô sentindo isso. Aí a gente ia usando isso como instrumento para que a gente trabalhasse, né? Então, e aí, e como que eu posso trabalhar, como que eu posso usar a EFT para alcançar o equilíbrio alimentar e o equilíbrio do nosso peso, né, gente? A gente tem vários níveis que a gente pode atuar com a EFT. Desde o mais profundo, como um trauma, uma crença, um exemplo que eu absorvi dos meus pais ou dos meus exemplos que virou um padrão de repetição, padrão de comportamento e pensamento. Eu consigo trabalhar num acidente, num evento passado que foi traumático ou não, ou que foi impactante para mim. E eu consigo trabalhar também nos sintomas, que são as emoções. Medo, tristeza, culpa, sensação de perda, e aí vai, a gente já sabe muitos deles, né? E também a gente trabalha nos reflexos dessas emoções, que é a pontinha do iceberg lá, que é a compulsão, que a gente está aqui justamente falando disso. É uma ansiedade, uma autossabotagem, roer unha, depressão. Então, assim, a gente pode trabalhar todas essas questões. E quando a gente aprende a trabalhar nesses pontos, a gente consegue dissolver, o que é muito bom. E aí a gente volta o tempo todo a entrar em estado de equilíbrio cada vez mais que a gente vai superando esses pontos. Uma coisa muito importante é que quando as pessoas trabalham eventos, que muitas vezes a gente acha que são eles os responsáveis sobre determinado comportamento nosso, a gente trabalha e de fato a gente consegue zerar a intensidade. Aí passam uns 2, 3 dias, a pessoa vê que ela ainda está sentindo e repetindo aquele padrão e fala, não, voltou tudo. Não é que voltou. O negócio é que está te dando o sinal que ainda precisa limpar algumas vezes, precisa limpar mais, precisa tirar os resquícios, tirar os bloqueios para que aquilo fique cada vez mais confortável e não te causando uma limitação, né? Então, gente, eu gostaria de convidar vocês para praticar agora EFT, agora que a gente falou dos pontos. Vocês estão prontos? Faz um joinha aí para mim. Ah, então tá bom. Ótimo. Muito bom. A gente vai então. Eu quero que vocês só desliguem o celular, se tiver celular, só tirassem tudo que pode te tirar do foco agora. Por um instantinho só, gente. Só um pouquinho. Não vai ser sacrifício para ninguém, não. Eu tô brincando, viu? Porque hoje em dia a gente tá tão na loucura que fala assim, tira o celular de perto. Não, não posso. Então, gente, quando vocês estiverem prontos, eu quero que vocês comecem a se conectar com vocês. Como que eu quero? Se vocês quiserem até fechar os olhos, depois eu peço para abrir, se vocês quiserem se sentirem mais confortáveis, do jeito que for melhor para vocês, tá? Eu quero que vocês comecem a perceber se tem alguma tensão no corpo de vocês, se tem algum aperto no corpo, sabe? Um aperto no peito ou nas costas, alguma forma da gente enrijecer os nossos músculos. Comecem a perceber. Tem algum desconforto, tem alguma sensação no estômago, no peito, nos ombros, no pescoço, na cabeça, que é muito comum. E apenas observe o corpo de vocês. Ele está falando através de alguma sensação, como eu comentei. E aí, gente, para a gente usar o recurso que eu sugeri essa semana, vamos começar a prestar atenção na nossa respiração. Não precisa interferir, ela não precisa ser profunda. Simplesmente prestar atenção do jeito que vocês respiram, sem interferir.
E agora, gente, eu quero que vocês foquem no que vocês estão sentindo. O que seja, eu vou ser genérica nessa rodada que eu vou fazer com vocês, porque eu não sei o que cada um quer trabalhar e qual que é o desconforto de cada um, mas eu vou fazer uma rodada para vocês entenderem como é. Mas antes disso, eu quero que vocês avaliem de 0 a 10 isso que vocês estão sentindo, esse desconforto que vocês estão sentindo agora. Onde 10 é o máximo de intensidade, lembrando, e 0 não é nada de intensidade. Não tem intensidade nenhuma. E aí, gente, eu vou querer que vocês abram os olhos calmamente e comecem a bater no ponto karatê. Todo mundo, pode ser uma mão ou a outra, o que for melhor para vocês. Continuem batendo, por favor. Estou colocando as pessoas no mute aqui, para não dar ruído no áudio. Depois eu abro para vocês compartilharem comigo a experiência de vocês. Então, vocês vão repetir o que eu vou falar, tudo bem? Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo, em voz alta, tá? Eu não estou ouvindo, ninguém está ouvindo, ninguém está se ouvindo. Eu aceito como eu me sinto e é seguro relaxar. Mais 2 vezes, mesmo que eu sinta essa ansiedade no meu corpo, eu me aceito e é seguro relaxar. Última vez, mesmo que tenha tanta coisa acontecendo na minha vida agora, e eu não consigo parar de pensar, eu posso sentir isso no meu corpo e me aceitar como eu sou e como estou. Então, vamos começando pelo topo da cabeça. Toda essa emoção no meu corpo. Todo esse peso nos meus ombros. Essa tensão que eu estou sentindo no meu corpo. Onde quer que ela esteja. Todo esse estresse no meu corpo. Eu tenho ficado tão preso a esse estresse. Porque tem muita coisa acontecendo na minha vida, de fato. E é muito difícil relaxar. Muito difícil. Debaixo do braço, com toda essa pressão e responsabilidade que eu tenho ficado preso a essa tensão. Eu tenho ficado preso a esse estresse. Uma parte minha tem medo de deixar essa tensão ir embora. Mas a outra parte está pronta para desapegar dessa tensão. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. E eu tenho que estar pronta. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu estou aberta para um novo caminho. Toda essa tensão que eu sinto no meu corpo. Eu reconheço isso agora. É seguro reconhecer que eu estou tenso. É seguro desapegar desse peso. Por mais difícil que seja, é seguro relaxar. É seguro deixar isso embora. Eu me honro. E honro todo o processo que eu estou passando na minha vida. Eu me dou a permissão para deixar todo esse peso ir embora. Relaxando meu corpo. E sentindo centrado e seguro. Eu estou exatamente onde eu devo estar.
Eu estou aqui por uma razão. E eu passo por isso por alguma razão. Eu me sinto seguro. E é seguro desapegar. Liberando essa tensão do meu corpo, me sentindo calma e confiante. Eu relaxo agora. Fechem os olhos, todo mundo. Respirem fundo. Entre em contato com a tensão que vocês estavam sentindo no início, o desconforto, ainda de olhos fechados. Respira fundo. E começa a perceber a diferença de como você se sente. Pode abrir os olhos. E agora é hora de checar novamente. E aí, gente, eu quero saber de vocês. Diminuiu? Faz um joinha aí pra mim. Diminuiu? Ah, que bom. A gente fez uma rodada bem breve, né? Uma rodada genérica, inclusive. Mas para vocês entenderem. Aqui o Roberto está me falando, que é meu suporte técnico, é meu namorado. Ele está falando até aqui do meu lado, ele não fez diminuir no corpo dele. Acho que ele é absorveu a nossa energia, gente. Então, gente, quando a gente aprende a trabalhar o nosso estresse dessa forma, foi só assim, né, um pinguinho do que a EFT pode fazer. A gente começa a... Nossa, parece que tem um áudio aqui que tá alto, peraí. A gente consegue trabalhar as nossas emoções de uma forma muito mais tranquila. Só um momentinho. Coloquei no mute, tá, Duda? Porque o áudio não dá interferência aqui. Depois eu abro para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês. E o que acontece? Se vocês estiverem nesse momento com alguma intensidade ainda, por mais que tenha diminuído, o ideal seria vocês continuarem fazendo a rodada. Fazer uma nova rodada, por exemplo, começando, mesmo que eu ainda esteja sentindo essa tensão, aí vocês podem ser específicos. Nos meus ombros, eu me aceito e é possível me permitir relaxar agora. Aí a gente fala 3 vezes aqui e vai explorando. Essa tensão nos meus ombros. É importante também, quando a gente fala de dor física, a gente explorar a dor física ao máximo. Quando eu sinto dor de cabeça, muitas vezes eu falo, essa dor de cabeça que está atrás dos meus olhos, ela é latejante, ela é incapacitante, ela está pressionando a minha mente, a minha cabeça, eu mal consigo abrir os meus olhos. Então eu vou mesclando o que a sensação física está latente, né? O que está acontecendo, e vou mesclando também com as emoções. Que horas que a dor de cabeça apareceu? O que eu estava fazendo? Muitas vezes a gente não sabe associar. Não, eu não lembro. Não aconteceu nada assim para essa dor de cabeça ter aparecido. Mas então tá bom, então me conta seu dia. Eu estava lá em casa, saí para trabalhar, cheguei lá, tive uma discussão com tais pessoas, e aí depois de 20 minutos a dor de cabeça apareceu. Então, só o fato de você contar esse caso, falando e explorando a sensação física, você também está dissolvendo essa emoção e diminuindo, tá? Uma coisa muito importante falar, muita gente que faz EFT, isso acontece comigo também, a gente começa a bocejar, viu? Porque a gente entra num estado de relaxamento muito grande e o nosso corpo relaxa instantaneamente. Então, tem gente que soluça, tem gente que espirra, tem gente que boceja. Então, é normal, tá? Porque a gente está mudando a vibração da nossa energia. Então, gente, eu gostaria de falar que eu tenho um PDF, um arquivo de PDF que eu vou compartilhar com vocês. Depois eu quero que vocês me enviem. Quem tiver interesse, eu tenho esse material todo numa apostila que eu vou compartilhar com vocês.
Vocês me mandam pelo WhatsApp o e-mail de vocês, que eu envio amanhã mesmo. E também tem um vídeo no YouTube, ele tem 11 minutos, se vocês estiverem dispostos a fazer junto comigo. Ah, fiquei perdida, avalie que horas, o que eu faço, como que eu descubro o que eu vou trabalhar lá. Tem todos os passos direitinho que eu vou passar para vocês, tá bom? E agora, gente, eu quero saber de vocês. Como que vocês estão se sentindo? Quero saber se vocês querem compartilhar a experiência de vocês. No celular. Alguém quer falar? Diminuiu? Fala alguém que diminuiu ou que... Regina? Peraí, Regina. Não tô... Ah, Regina, tá. Vou abrir seu microfone, tá, Regina? Um minutinho. Oi, querida, diga. Todo mundo tá ouvindo? Eu também não tô ouvindo, não. Será que seu microfone tá aberto? Todo mundo tá ouvindo? Regina, não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Não? Vê se o volume do seu computador ou de onde você está assistindo tá alto. O Roberto vai conversar com você, ele vai te instruir, tá bom? Vou te colocar no mute novamente, caso você volte, aí a gente volta a conversar. Eu quero ouvir de você, Regina, depois você volta. E aí, gente, quem quer compartilhar? Rodrigo? Me conta da sua experiência. Topa? Lógico. Ah, então tá bom, conta. Vamos lá, né? Já tinha conversado com a Rê antes, né? Tinha até brincado que eu não acreditava no EFT, ela não, mas não é questão de crença, né? Verdade. Aí, como a Nath falou que ela é quase a Madre Teresa de Calcutá do EFT, né? Que eu quero milagre na vida das pessoas, né? Quem sou eu? Eu resolvi fazer. Quando começou, não estava com tensão nenhuma, né? Não consegui localizar nenhum ponto de tensão, mas assim, deu um relaxamento muito grande, né? Bocejei horrores. Foi bom, apesar de a gente ter feito uma rodada só, já descobri aqui um vídeo de 11 minutos, né? Então, na hora da gula, corre para o YouTube e vê o vídeo, né? Na hora da gula, sabe o que vai acontecer? Eu vou mandar para vocês uns modelos de rodada que eu quero que vocês deixem no celular de vocês. Então, deu gula, deu desespero, você vai lá, faz FT. Mas é bom você ter pontuado isso, Rodrigo, só te interrompendo um minutinho, porque o que acontece? Quando a gente leva a FT para trabalhar toda essa questão da compulsão, no momento que a gente está trabalhando na raiz do problema, automaticamente, paralelamente, a gente vai trabalhar também o sintoma, porque um vai sustentar o outro. Entendi. Alguém está falando. Eu acho que é isso, entendeu? Então, assim, claro que se você trabalhar só o sintoma, vai voltar, porque você não trabalhou a raiz dessa questão. Então, quando a gente trabalha paralelamente as duas coisas, uma vai sustentando a outra. Então, pode continuar falando. E é isso aí que tu falou, que pegava o chocolate para sentir o cheiro e fazer o FT não é de Deus não, tá? Eu não tenho essa coragem não, entendeu? Já vi um documentário no Discovery de que o cérebro humano não é feito para resistir às tentações, né? Então eu não vou me colocar à prova, né? Então, boa, melhor. Melhor, né? Senão eu vou falar que não funciona. Por favor, fica longe do chocolate. Eu vou ficar longe. Mas adorei, Rê, muito bom. Então tá bom, tá joia. Obrigada, viu, Rodrigo? Nada. Regina, seu atenção mudou de local. Foi isso, né, que você compartilhou aqui no texto? Nessa situação, o que a gente faz? Eu não estou te ouvindo ainda, infelizmente.
Nessa situação, o que a gente faz? A gente vai perseguindo o local para onde ela foi. Então, estou fazendo que eu estou sentindo uma dor no ombro, nos meus ombros. Aí mudou para o meu pescoço. Eu paro, vejo se eu já dissolvi toda a intensidade dos meus ombros, zero isso daí, e depois mudo para o novo local, sabe? Então é sempre assim, como eu falei, a própria FT ela vai nos direcionando para onde a gente deve ir. Tá bom? Ei, Lu. Quer compartilhar, Lu? Alguma coisa? Janaína? Espera aí, rapidinho, que eu vou abrir seu microfone. Isso, agora escutamos. Diga. Eu achei fantástico. Ai, que bom. Como disse o Rodrigo, eu também não estava acreditando. A gente Muito estranho. É porque, como eu estou tentando malhar e tentando fazer a dieta, eu realmente estou com agora realmente não está doendo, por incrível que pareça, uma dor lombar que estava irritante. Eu até coloquei os travesseiros de forma que eu pudesse ver o vídeo tudo. Estava fazendo e você pediu para concentrar, mas eu não pensei. Na hora que acabou, eu, cadê a dor, né? Então foi muito incrível, porque realmente não está doendo. Que bom! Eu acho que eu vou ficar fã número 1 disso. Assim como eu e a Nath e a ela, de um monte de gente aqui, a Lu, né, Lu? Que bom. Eu não vou colocar a prova no chocolate, prefiro não comprá-lo, porque senão não vai rolar. Eu precisei fazer isso para testar, para ter esse programa. Olha só que coisa boa. Falei, não, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. Foi fantástico, então, e a sua coragem também. Obrigada, viu, Janaína? Isso aí, aqui, ó, muito obrigada mesmo. Imagina. E aí, pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Quem que é? Elade, Grace... Não? Não querem compartilhar a experiência, mesmo que não tenha mudado? Fala pra gente entender. Eu acho que é a Elade quer. Só um minutinho. Pode abrir seu microfone, Elade. Você não sabe? Não tô achando a Elade. A Bri tá me ouvindo? Tá. Uhum. Diga. Eu comecei com uma dor também lombar, igual a Janaína. E eu fiz a rodada e na hora que acabou, a dor estava bem mais difusa, bem mais fraca. E agora eu não estou sentindo também. Que bom. Que joia. Obrigada. Tá vendo, né? Tem que praticar. Fico pegando no pé. Tá. Você quer falar de agora? Ó, o Roberto quer falar, gente. Pode falar, Roberto. Peraí, não, você tá no mute. Pode falar. Eu tô no suporte aqui, atendendo o pessoal no grupo, no WhatsApp aqui, respondendo os textos também. E hoje eu tive um dia muito cheio, né? Foi um dia muito... A demanda foi alta para mim. Mas escutando aqui, participando desse ambiente, eu estava muito tenso e fiquei calmo, comecei a bocejar, igual todo mundo aí. Deu para observar. Então foi bem legal, eu consegui pegar e captar a energia, o campo mórfico aí, né, de todo mundo, do que a Rita tá falando, óbvio, ela tá do meu lado aqui. Então é muito poderoso isso e espero que seja bom para todo mundo aí também. Obrigada. Maria, como é que foi a sua experiência? Então, eu, ao contrário de todo mundo, o meu problema, a minha atenção estava na respiração, porque eu estou desde manhã com aquela vontade de bocejar o tempo todo, buscando ar, e como essa tensão estava muito grande, eu pontuei assim 9. Porque ela tá me incomodando o dia inteiro. E aí eu fiz e não senti melhor, mas eu acho que como a tensão estava muito, eu acho que eu tenho que fazer várias rodadas, não é? Na verdade é o seguinte, se você tivesse focado na própria respiração, mesmo que a minha respiração esteja presa e eu tenha buscado ar sem conseguir preencher o meu pulmão, por exemplo, eu me aceito profunda e completamente. E aí você fala, a minha respiração, que está no nível 9, ela está presa, eu não consigo respirar profundamente. Então, quanto mais específico você for, vai ser, é legal, tá? E deixa eu te falar, quando a gente terminar aqui, eu quero que você faça um teste na sua casa aí mesmo,
e eu vou te orientar pelo WhatsApp, que essa respiração vai voltar. A respiração é o primeiro ponto que a gente faz. Eu, inclusive, ia usar a respiração ao invés do desconforto, a tensão no nosso corpo. Aí eu resolvi mudar, assim, hoje à tarde, e cada um... Inclusive, esse mal-estar, ele não é de hoje, sabe? Ontem mesmo, quando eu estava fazendo lá o CrossFit, eu até reclamei com a Érica, eu falei assim, é normal eu tá fazendo mais esforço e essa minha respiração tá tão presa, eu ficar com vontade de bocejar. Ela falou que era normal, mas aquilo continuou, porque se fosse só lá na ginástica, beleza, se ela tivesse parado, mas continuou, e hoje o dia inteiro aquela vontade, sabe? Ai, de fazer assim, ó, de querer bocejar e parece que não preenche de ar o pulmão, sabe? Eu senti isso algumas vezes. Mas então é isso. Então, às vezes, o direcionamento foi mais geral que você deu e eu tenho que fazer mais específico para a respiração. Sim, né? Exatamente. Às vezes, uma rodada só também não vai resolver, porque como a tensão eu pontuei assim como 9, que é quase 10, eu acho que eu precisaria fazer mais rodadas também, né? Na verdade, desde o início você já consegue diminuir, sabe? Você já consegue sentir que diminuiu, você não zera. Mas você consegue que a respiração já mudou, já está mais aberta. Depois eu vou fazer com você pelo WhatsApp, você vai ver. A gente vai conseguir fazer com que você sinta um pouco mais de conforto. Eu vou te ajudar. Tá bom, então. Tá jóia, obrigadão. E aí, pessoal, quem mais? Vocês querem falar alguma coisa sobre esse assunto ou sobre outro? A Lu tá precisando. Lu, tá tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ela tá sem áudio. Não, eu quero ver aqui se... Eu já vi, ela tá sem áudio. Quero saber se tem alguém precisando de alguma informação. A Andréia falou que estava soluçando, que ficou soluçando. É o que eu falei com o Rodrigo, né? Tem gente que boceja, tem gente que... Você quer falar, Andréia? Alguém quer falar? Acho que não, né, gente? Uai, acho que agora o microfone da Lu tá aberto. Você quer falar, Lu? Ah, agora tá. Nossa! Gente do céu, apanhei hoje aqui até agora. Se não é minha filha. Que bom! Diga, Lu. Ai, nossa, como é 10 o EFT, né, Renata? Eu falo assim, gente, eu tava aqui numa tensão, tinha feito um monte de trabalho para fazer agora da faculdade, eu entrei, eu perdi o horário, né? E aí eu pensei assim, gente, vou correr, né? Eu entrei no grupo, pus lá e corri aqui. Eu tô tensa. Falei, gente, será que eu vou relaxar para ouvir essa aula? Nossa, agora eu tô bem zen. Que 10, viu? Obrigada por compartilhar, fiquei feliz. Ai, estou muito feliz de estar participando desse grupo, viu, Renata? Parabéns. Oi, gente. Nossa, eu estou muito feliz também por vocês estarem contribuindo com a energia de vocês, com a luz de cada um. Então, assim, para mim está sendo, como eu falei, hoje é a realização de um sonho. E está alinhado com pessoas que buscam o mesmo, eu acho que faz preencher ainda mais. Obrigada, viu? Verdade, viu? Obrigada, Lu. Beijo. Deixa eu só ver aqui. A Josi perguntou, indicado para crianças. Ups, meu microfone está aberto, tá? Sim, a partir de 3 anos a gente pode usar a FT. Depois, se você quiser, Josi, eu posso te orientar. A FT ela é um pouquinho diferente com crianças do que com adultos. Ela é um pouco mais leve, a gente não vai nos assuntos, a gente vai como se fosse comendo pelas beiradas, sabe? Eu posso te ensinar. Depois eu posso ser mais específica sobre esse assunto. Inclusive, uma vez, eu queria compartilhar com vocês, o meu sobrinho, ele vai fazer 7 anos. Ele chegou, a minha irmã falou que ela chegou lá na escola, uns meninos estavam quase agredindo ele. E minha irmã ficou com medo, falou, nossa, eu fiquei desesperada, porque o Arthur, ele quase estava chorando, ele estava acuado, as crianças foram lá e eram crianças mais velhas, e eu preciso saber o que está acontecendo. Eu falei, mas você perguntou o que aconteceu? Não, ele não falou. Ele não falou, eu falei, não, deixa eu ver que eu vou tentar investigar. Aí eu, assim, também comendo pelas beiradas, fui tentando, nossa, na escola, fui tentando introduzir o assunto. Aí ele, do nada, falou, porque hoje os meninos me zoaram. Eu falei, vai me falar, né?
Falei, te zoaram? Aí ele falou assim, zoaram, por quê? Aí ele começou a falar. Aí eu falei, o que você tá sentindo agora? Você tá sentindo raiva? Ele, tô sentindo raiva. Só que o medo da minha irmã era dele estar sentindo medo e não conseguir se defender. Aí eu comecei a investigar. Falei, você tá sentindo raiva? Por quê? Aí ele começou a falar, e ele já sabe da EFT. Eu faço com ele em alguns momentos. Aí eu falei, vamos tocar naqueles pontinhos mágicos? Aí foi muito bonitinho, que ele já deitou na cama e ficou paradinho. Porque aí a gente que toca na criança, sabe? Eu fui tocando nos pontos e só falando. Não tem a frase do setup. Eu falei, Arthur, o que você sentiu? Aí ele, eu senti raiva. Então vamos bater naqueles pontinhos pra gente ficar mais aliviado. Pra você não sentir mais isso. Aí eu comecei a bater nos pontinhos dele. Aí eu falei, e medo? Você sentiu medo? Ele, não, medo não. Aí eu, e o que mais que você sentiu? Ela, não, só senti raiva. Aí eu, não, mas você sentiu outra coisa? Aí eu tentei pegar, né, o fio da meada pra ver se ele falasse, se ele pudesse ter sentido mais alguma coisa. E ele só falava, não senti medo, eu senti raiva. E aí eu trabalhei a raiva muito rápida, muito mais rápido do que na gente. E na hora que eu terminei, uma rodada e meia, eu falei, e agora? O que você tá sentindo? Ele, agora eu não tô sentindo nada, eu já posso dormir, tia Rê. Então, assim, é muito legal porque a gente não deixa essas coisas aumentarem dentro da gente, né? Deles, principalmente. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso até orientar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu queria compartilhar uma coisa também sobre o Roberto, meu namorado. Ele passou por um momento da vida dele, falar bem resumidamente, vou tomar a sua palavra, viu, Roberto? É que ele teve pânico há uns 4 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, teve depressão profunda por causa do trabalho, por causa de um monte de questões na vida dele, aí foi afastado do trabalho, e aí começou a tomar remédio, aquele processo todo que muitos de nós já conhecem, né? E aí, quando ele estava em processo de largar os remédios, ele ficou inseguro, lógico, né? Nossa, é minha bengala os meus remédios, como que eu vou fazer? Falei, o recurso a gente tem. Eu não trabalhava ainda com a FT, mas eu aplicava em mim, tinha muitos benefícios, muitos reflexos positivos. Falei, vamos à FT, que é o que a gente tem. E a gente começou a trabalhar a FT. Ele nunca mais teve a crise de pânico, já teve crise de ansiedade por causa de outras coisas, mas hoje ele usa a FT para tudo. Por exemplo, quando a gente viaja no avião, ele se sente muito desconfortável, inseguro, ansioso. Quando ele encosta a mão em mim, eu já sei que ele está nervoso, a mão dele fica molhadinha, de tanto que as emoções começam a tomar conta dele. Aí na mesma hora ele já vai lá, faz a FT, 1 rodada, 2 rodadas, já volta, ele fala, já tá tudo bem, já vou dormir, já vou virar pro lado e já vou resolver meu problema. Então eu queria compartilhar isso com vocês, que é um exemplo próximo da gente e que mudou completamente a vida dele, porque quem tem síndrome do pânico tem medo de viver, né? A pessoa, ela não consegue socializar, ela começa a ter medo de andar na rua e de tudo mais. É isso, pessoal. Tem mais alguém querendo compartilhar ou falar alguma coisa? Tá tudo ok? Então tá bom. Quero agradecer a vocês pela presença, pelo carinho, por me receber tão bem, por me acolher tão bem. A Nath também falou que o dia que ela teve uma crise de ansiedade, foi a FT que a tirou dessa crise. Isso é muito comum, né? Graças a Deus. Que bom que a gente tem mais esse recurso. Duda, não tem problema de você perder o comecinho. Eu vou compartilhar esse vídeo a partir de amanhã, então vocês vão ver. Obrigada, viu, gente? Pela presença de todos vocês aqui. E a gente vai começar agora a explorar mais essas questões lá no nosso grupo. Amanhã eu vou compartilhar com vocês um PDF. Vou falar isso tudo pelo WhatsApp. De onde que vocês vão partir para se orientar com relação à alimentação? De onde que eu vou partir? Mas eu não sei para onde que eu vou, quando que eu começo? Eu começo por uma emoção, por uma sensação física, por uma crença? Por onde? Eu vou mandar um PDF para vocês entenderem quais são as crenças de vocês e vou começar a orientar como que cada um vai trabalhar. Tá bom? Espero ajudar. Tô aqui, vocês sabem disso. E contem comigo, a gente se fala amanhã então. Tá bom? Boa noite. Beijos.